colaboração entre indústria e instituições de pesquisa é vital para que o país avance em ciência, tecnologia e inovação. Por sua relevância, essa temática foi foco do debate promovido pela Confederação Nacional da Indústria no Fórum de Articulação ICT-Empresa, realizado em outubro de 2023. A indústria do biogás, um setor relativamente novo dentro do setor de energia brasileiro, enfrenta desafios únicos que também demandam soluções inovadoras e desenvolvimento tecnológico. É aqui que o papel da academia se torna indispensável. Pesquisadores dedicados, com seu conhecimento aprofundado e enfoque científico, são capazes de investigar e desenvolver processos que aprimoram a digestão anaeróbia, entre outros aspectos críticos desse setor, como a codigestão de substratos diversos, como forma de reduzir o impacto na oferta de energia em épocas de entre-safra, por exemplo. Na conversa de hoje, vamos entender como a sinergia entre pesquisa acadêmica e indústria pode contribuir com a inovação tecnológica, transformando esses desafios em oportunidades. Prepare-se para uma conversa fascinante e informativa, que trará insights valiosos sobre os avanços que estão moldando o caminho para o futuro do biogás no Brasil. Eu sou Vanice Nakano e seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. Formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Ciência da Engenharia também pela USP, pesquisadora pós-doutora no Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, CTBE, com estágio de pesquisa na Universidade do Sul da Dinamarca, SDU. Atualmente é coordenadora e pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, NIP, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professora permanente do Programa de Sistemas de Planejamento Energético, PSE, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. E professora do Programa de Doutorado em Bioenergia, pela Unicamp, Unesp e USP. Possui experiência no tratamento biológico de resíduos, especialmente de gestão anaeróbica, codigestão, geração de subprodutos de valor agregado a partir do processo biológico e recuperação de energia a partir do biogás. Presta consultoria no campo da recuperação de energia a partir de resíduos com responsabilidade ambiental. Tenho o prazer de conversar hoje com a professora doutora Bruna Moraes. Bruna, seja muito bem-vinda ao podcast. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa estrada, né, até aqui, especialmente nesse campo do biogás. É uma honra estar aqui com vocês e poder contribuir com informações para todo o pessoal que nos ouve aqui. A honra é nossa, a gente que agradece. Bruna, antes de começar para os assuntos técnicos que a gente programou, né, para vir aqui, antes, então, de começar essa nossa conversa, a gente costuma pedir para o convidado se apresentar além da vida profissional, né? Então, que eu gostaria de pedir para você compartilhar quem é a Bruna fora da Unicamp, né? Fora do jaleco, do título de professora doutora. A Bruna, não vou falar que é o oposto, né, da Bruna pesquisadora, mas é a Bruna no lado pessoal, né? Então, essa Bruna é mãe de 2 filhos, é uma pessoa que gosta muito de conversar, de trocar ideia, de ter uma vida autoastral. E por ter esse lado materno, que eu acho que ele faz a gente virar uma chavinha, que assim, é um lado que eu não tinha antes, né, de ter as crianças, né? Eles afetam muito, mas positivamente, o lado da pesquisa, porque especialmente nessa área, né, do biogás, de resíduos, porque acaba sendo uma temática que a gente vai pesquisar, querer contribuir justamente para deixar um mundo melhor para as próximas gerações, que no meu caso, né, especificamente para os meus filhos. Então, é lógico, a parte da profissional acaba entrando na vida pessoal, porque a pessoa é a mesma, né, tanto ela profissional quanto fora do profissional é a mesma pessoa. Então, tem que andar integrado, as coisas têm que ser integradas, porque é para a pessoa encontrar o equilíbrio. Eu acho que esse é o passo mais importante, o equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional, para que a pessoa se sinta realizada como um todo, né? E nesse campo específico da minha vida, eu acho que esse lado da maternidade, assim, toma frente no lado pessoal, porque a gente meio que vive em função dos filhos, né? E o lado profissional reflete nisso, né? Como que eu posso contribuir para um futuro melhor
para essas gerações que estão vindo, né? Para os meus filhos que vão crescer. Então, o lado profissional, apesar de eu fazer pesquisa já em universidade, científica, tecnológica, que é para o público diferente, eu acho que é extremamente importante, e em todos os projetos que a gente vai desenvolvendo aqui, eu sempre tento fazer uma parceria, uma integração com a parte da educação infantil, porque são eles que vão mudar o mundo a médio e longo prazo, né? A gente fala tanto das COPs, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, reduzir as emissões neutras até 2050, mas quem que vai estar vivendo isso em 2050? Quem vão ser os responsáveis pelas ações, né, até chegar nessa meta que a gente está colocando? Então, a educação infantil é extremamente importante. Então, a gente tem que adaptar, digo por mim, né, adaptar essa linguagem para um público adulto para um público infantil. É uma outra abordagem, é uma outra abordagem, mas é para chegar no mesmo caminho, né, que é um mundo mais sustentável, né, um mundo melhor para todo mundo, né? Qual que é a idade deles? Eu tenho dois, né? O menininho mais velho tem 7 e a menininha tem 4 anos. Então, eles são, assim, eles fazem a vida da gente virar uma loucura, né? Porque a gente tem o primeiro tempo, né, de manhã, o segundo tempo à tarde, e o terceiro tempo que a gente quer descansar, e eles estão lá, ligados no, no 220. Eu não sei de onde vem tanta energia, porque eles ficam na escola o dia inteiro, período integral, e brincam o dia inteiro, e se divertem, e pinta e borda. Mas chega em casa, mãe, vamos brincar? Pai, vamos brincar, né? Então, não, mas eles têm. Melhor assim, né? Só que é um cansaço tão grande que, sabe, quando eu saio do dia inteiro de trabalho, o que eu mais quero é deitar no sofá, colocar o pé para cima, assistir Netflix. Não, aí eles chegam lá, mãe, quero ver Peppa. Eu falo, nossa, tô louca para ver Peppa agora, né? Depois de um dia todo, não, vamos ver Peppa. Fala, ah, tá bom, vamos ver Peppa. Só que a Peppa consegue deixá-los mais calminhos, então a gente vai. Então, acontece muito disso. Várias vezes que eu saio do trabalho, ou eu tô vendo Peppa, tô vendo Patrulha Canina. É muito interessante. Bom, não sei nem, já que a gente está falando do lado pessoal, né? Eu vejo que mudou, né? Pensando nessa parte infantil, os desenhos hoje, né? Para quem tem filho e acompanha de perto, né? Toda essa parte, eles são muito mais educativos do que na nossa época, né? Na nossa época era Tom e Jerry, eles se batendo, Papaléguas querendo matar o coiote, né? O coiote querendo matar o papaléguas. Era tudo assim, né? Não, os desenhos hoje, eles são muito educativos. Tem muita coisa, até mesmo dessa parte de resíduo, que está muito relacionado com o que eu faço. E os desenhos são extremamente educativos. O Show da Luna, né? Não sei se o pessoal conhece. Show da Luna é um desenho brasileiro, né? Foi criado aqui e ele é muito interessante porque é uma menininha que tem um irmãozinho também mais novo e um furão e ela tem muitas dúvidas. Aí acontece alguma coisa, né? Não, mas por quê? Por quê? Porque criança é cheia de porquê, né? E a gente capta a atenção dela tentando explicar esses porquês, né? A aluna é assim, porque eu quero saber, eu quero saber, eu quero muito saber. E aí começa toda uma musiquinha e ela fala, ai, por que será? Aí teve um que eu achei muito interessante, eles não esqueceram disso até hoje, que foi a questão do plástico, né? Porque a gente está gerando muito plástico, 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 muito que joga plástico, lixo em geral, né? E o que fazer com isso? Não sabem, né? Aí, nesse desenho específico, eles entram no mundo da fantasia, e nesse mundo da fantasia que eles entraram, eles eram tartarugas marinhas. E aí, eles ficaram lá nadando, de repente, eles chegaram num lugar que estava cheio de lixo no mar, né? Um monte de plástico, isso e aquilo, papapá, papá. E aí, o desenho explica tudo isso. Não dá para jogar o lixo em qualquer lugar. Esse canudinho, né? O canudo é uma das coisas mais problemáticas nesse campo, né? E aí, eu sempre lembro da tartaruga. Eu falo, lembra da tartaruga? Isso é muito bacana, né? Que tem toda essa atmosfera mais educativa que ajuda a gente a conversar de uma maneira mais didática, fazendo com que as crianças já pensem que precisa cuidar do planeta para que a gente tenha uma vida melhor, né? E aí é o que eu falo, né? Dentro de casa, consegue fazer o seu papel como mãe, educadora, e aproveito e já te pergunto, como que agora você chegou, né? Qual que foi a tua trajetória, Bruna, para se chegar dentro do mundo que você está hoje, com essa consciência e, mais importante, né?
trabalhando efetivamente com bioenergia, com planejamento energético, né, colocando o biogás como uma das ferramentas do seu trabalho. Qual foi a tua trajetória? Na verdade, quando eu comecei, né, entrei na faculdade, nem imaginava que existia o biogás, não fazia ideia, e não era nele que eu pensava quando eu comecei, né? Acho que quando a gente começa, a gente é muito jovem, né, lê lá os guias de estudante, mas realmente a gente não sabe exatamente o que a gente quer fazer, pelo menos no meu caso, né? Aí eu comecei a ler os guias, assim, ia desde odontologia, nutrição e fui parar na engenharia de alimentos, né? Aí olhando os guias, falei, isso parece ser interessante, né? E aí eu prestei vestibular, passei lá na USP de Pirassununga, só que o meu sonho, quando eu prestei, era trabalhar numa fábrica de chocolates da Nestlé da Suíça. Era isso que eu falei, não, eu quero fazer chocolate, né? Porque eu gostava de comer chocolate, então vamos lá fazer chocolate, né? E aí, quando a gente entra na faculdade, é um outro mundo, né? Parece que é uma porta que se abre e a gente fala, nosso mundo é muito grande mesmo, né? Isso que eu achei muito interessante, fazer a faculdade num ambiente, não na mesma cidade dos pais, porque eu acho que a gente tem um outro crescimento, aquele negócio de cortar o cordão umbilical, né? Tive que me desenvolver sozinha, não tenho mais pai e mãe 24 horas aqui para ajudar a resolver os problemas, né? Então, eu acho que ajuda muito ter um crescimento, só que assim, eu não consegui também ir tão longe, porque o meu lado familiar fala muito alto, né? Eu sou muito família, né? Então, tenho que ficar, não preciso morar junto, né? Mas tem que, tem que ficar perto, né? Então, fiz a faculdade lá, comecei a ter as aulas, né? Cálculo, física, termodinâmica, tinha aula de carnes, laticínios, vegetais. E eu falei, poxa, legal, mas assim, não sei se era bem isso. Aí foi no último ano que a gente tinha a parte do tratamento de resíduos, que eu digo que é a parte do final do tubo, né? Então, a gente está naquela cadeia de produção, de processamento e entrou na parte de tratamento, né? E não era nem tratamento de resíduo em si. Nessa parte onde eu fiz a iniciação científica, era a produção de lipase biológica, né, pela Cândida rugosa, para degradar lipídios. Então, eu produzia lipase para depois degradar resíduo que tinha um alto teor de lipídio. Era uma pesquisa muito científica, né? Mas aí, quando eu entrei no laboratório, né, e comecei a mexer, e fazer crescimento e fazia, eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, isso é muito legal. E aí foi aí que eu descobri, que eu falei, poxa, essa parte de final de tubo é o que eu quero fazer, né? Eu falo final de tubo porque naquela época era conhecido o final de tubo, né? Hoje a gente faz o tubo dar uma volta, que é o biogás, né? Então vamos deixar o tubo circular, né? Aí entra a parte da economia circular, né? Fiz a iniciação lá, a minha orientadora foi a professora Giovana Tomasso, que é professora lá na USP, na FIDEA, né, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, até hoje, e foi ela que me abriu as portas dessa área de tratamento de resíduos, né? Aí eu percebi que eu gostava muito de pesquisa, né? Até fiz pesquisa para estágio, trainee em empresas, mas eu comecei a sentir que não era aquilo que eu queria, assim, não me deixava tão satisfeita quanto um trabalho de laboratório. Minha orientadora de iniciação científica falou assim, olha, tem o pessoal da USP de São Carlos que trabalha muito com a parte de tratamento, né? Era o departamento de engenharia hidráulica e saneamento. Se você quiser continuar nessa área, eu recomendo a USP de São Carlos. E foi, eu fiz todo o processo lá. O meu orientador, tanto de mestrado quanto de doutorado, foi o professor Eugênio Forest, que hoje já é aposentado, mas é uma pessoa fantástica, assim, ele nessa parte de gestão anaeróbia, ele entende de tudo um pouco, né? Mas essa parte de gestão anaeróbia, ele é fenomenal, né? Admiro demais essa pessoa. E aí fiz mestrado e doutorado, o foco era tratamento biológico de esgoto sanitário. Então, o foco era esgoto sanitário e era bastante científico. Naquela época, o foco era muito ambiental.
né? Não tinha essa questão de transformar a pesquisa, né, ou a tecnologia em uma aplicação comercial. Era muito científico. O trabalho vamos reduzir o material orgânico aos níveis exigidos pela legislação na área de esgoto sanitário, que tem todas as normas, né? Mas não tinha o aproveitamento energético. A questão era só reduzir a matéria orgânica por conta de questões ambientais. Isso foi durante todo o mestrado e o doutorado, né? Isso foi de 2007 a 2012, né? Entrei na faculdade em 2002, graduação, 2007 a pós-graduação, fui finalizar o doutorado em 2012, aí eu entrei no antigo CTBE, fiz o pós-doutorado no CTBE, que hoje é conhecido como LNBR, que é o Laboratório Nacional de Biorrenováveis. Hoje mudou de nome, né? Que faz parte do CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais. Quem me trouxe para cá foi o professor Marcelo Zayati, que também é professor lá da USP de São Carlos, uma pessoa fantástica também, tem um conhecimento dessa área de processos biológicos fenomenal. Assim. Ele é uma pessoa que eu também admiro demais. E aí ele já estava aqui fazendo alguns trabalhos no CTBE com a ideia de inserir o biogás no contexto das biorrefinarias de cana, né? E até então eu não conhecia a parte de produção de etanol, não era a minha área, né? Eu ficava só na parte de tratamento de esgoto sanitário. E aí foi outra porta que se abriu. Quando eu vim aqui, fiz o pós-doutorado, um mundo completamente diferente, porque o CTBE ele trabalhava muito junto às usinas e às empresas que atuam em conjunto com as usinas, especialmente a parte agrícola. A parte agrícola é muito forte lá. E aí eu notei que o foco era outro, né? Porque as usinas, pelo menos naquela época, não estavam assim, interessadas em resolver o problema ambiental da vinhaça, a aplicação da vinhaça no solo, né? Eles falavam, não tem problema. Então, existe uma legislação da CETESB de 2006 que permite eu jogar vinhaça no solo com base no potássio e eu posso fazer isso. Era solucionado e estava tudo certo. Solucionado não é um problema, né? Não é um problema. Falava, poxa, gente, mas é um problema. Tá um monte de matéria orgânica lá, isso permite, mas eles não querem saber. Não é. Então, foi um desafio muito grande. E eu lembro até hoje, a primeira apresentação que eu fiz para uma empresa, né? Mostrei todas as vantagens ambientais, porque era o que eu sabia fazer, né? Vai diminuir a matéria orgânica, vai ser sustentável isso, aquilo. Mostrei toda a configuração inovadora dos reatores que a gente fazia, né? Era um outro sistema. Terminei a apresentação, o cara da empresa me perguntou, tá, quanto que eu vou ganhar com isso? Aí eu falei, isso é uma coisa que a gente vai ter que analisar. Já foi a primeira saia justa, né? Fala, poxa, e aí caiu a ficha. Nossa, tem que ser econômico, né? Tratar resíduo não tem que ser ambiental. Quer dizer, nessa nossa venda, né, da nossa pesquisa, tem que ter o econômico, senão não vira, né? Tem que ser uma tecnologia aplicada. Então, foi a partir desse momento que eu percebi que o trabalho científico tem que estar integrado com a aplicação. Não quero dizer que a gente tem que fazer tecnologias, desenvolver a tecnologia lá no chão de fábrica. Não, mas a gente tem que fornecer as bases para que possa ser feita essa transferência de tecnologia, né? Temos que dar esses subsídios e, para isso, a gente precisa conhecer o processo lá fora. Não que a gente vai colocar o pé lá e aplicar o que a gente desenvolveu aqui, mas isso vai direcionar as pesquisas que a gente faz aqui, né? Então... Faz uma conexão muito legal, Bruna. Eu vou aproveitar e já pegar a observação. Eu também vim da universidade pública. Na graduação, fiz na Federal do Paraná, até então, parecia que se a gente comentasse em pesquisa aplicada ou uma aproximação com o meio industrial e com o meio empresarial, havia uma certa barreira. Havia até quase que um tabu, tipo, não, né, a pesquisa ela tem que ser neutra. Quando eu fui fazer o mestrado, alguns anos depois, já era bem mais fluido essa colaboração, essa conexão entre buscar uma pesquisa que efetivamente venha a resolver algo que a indústria tem e tal, era até incentivado. Tenho a impressão de que houve uma evolução. E aí eu queria ver contigo se isso é uma percepção correta minha, efetivamente a gente caminhou nessa direção e se efetivamente a minha visão de que a colaboração entre academia e indústria realmente é algo positivo e é algo que a gente deve buscar. Com certeza, essa colaboração é fundamental para a gente conseguir aplicar soluções inteligentes, soluções assim que façam sentido tanto para a empresa,
digo, para ela ter uma rentabilidade econômica, tanto quanto para a gente direcionar as pesquisas para isso. Eu vejo que essa aproximação melhorou bastante, né? Desde o começo, lá, eu começo a contar essa parte de entender essa aproximação desde o CTVE, que antes eu também, para mim, universidade e empresa eram coisas diferentes, né? Eu comecei a entender que havia essa necessidade de integração lá em 2012, né? Então, ao longo desses mais de 10 anos, eu percebi que melhorou, não está perfeita. Bom, a gente não vai atingir a perfeição, mas assim, eu digo, falta muito para melhorar para a gente conseguir atingir essa integração plena, né? Eu fiquei assim com matutando muito na minha cabeça esse negócio de integrar, é um negócio que eu persigo muito, acho que a minha meta aqui é conseguir fazer isso, atrair as empresas e mostrar para os alunos que a gente tem que conversar com as empresas. A gente não precisa conversar com a empresa só porque a gente vai trabalhar lá, mas a gente, aqui na pesquisa, a gente tem que ter uma comunicação para a gente desenvolver pesquisa de qualidade que foque a aplicação. Então, isso eu entendi quando eu fiz o estágio lá na Dinamarca, na SDU, que é a University of Southern Denmark. Assim, essa integração com a empresa, a gente tem que fazer um esforço muito grande para que ela aconteça, porque parece que ela é natural, né? Eu fiz nessa universidade, mas eu tive a oportunidade de conhecer outras universidades de lá, como a Universidade de Aarhus. Eu fiquei maravilhada. Para começar, eles têm professores, pesquisadores, alunos, tudo na mesma universidade, e todos são iguais. Isso é uma coisa que acontece muito, acho que em vários campos aqui, né? Esse negócio de ego, né? Então, tem gente que tem um ego maior, aí não passa informação, não compartilha informação, porque eu que sei dessa informação. Aí não tem esse trabalho em conjunto, né? Não digo que é geral, claro, né? Mas eu já vi muito disso acontecer e isso prejudica tanto a pesquisa quanto a aplicação, né? Então, era todo mundo no mesmo nível, né? Todo mundo se ajudava. E dentro da universidade existe até hoje, uma planta de biogás em escala, tem a escala piloto e tem a escala semi-industrial. Era de 5.000 metros cúbicos, se eu não me engano, que era o reator que a gente tinha aqui em Pradópolis, né, numa usina de cana em Pradópolis. Era um biodigestor que é do tamanho de uma unidade comercial aqui no Brasil, que estava dentro da universidade. E as empresas iam lá para fazer projeto com a universidade para entender, para solucionar os problemas deles, né? E lá no biogás eles são muito mais avançados, né? Então eles têm muitos trabalhos, tanto científicos quanto aplicados, nessa área de produção de biogás, especialmente de estrume, né? E aí, era assim, eles tinham projetos, por exemplo, em que a empresa estava querendo desenvolver uma pá do agitador do reator de mistura, né, do CSTR, que favorecesse a biodigestão. Então, eles estão nesse nível, assim, de desenvolver uma pá específica para aquele tipo de biodigestão. Então, lá, essa integração universidade-empresa funciona muito bem. Não sei há quanto tempo eles estão nisso, mas é uma trajetória que vai muito tempo. Por isso que eu sou confiante que aqui no Brasil a gente vai atingir esse patamar aí, lógico que vai levar um tempo, né? A minha função, né, o que eu gostaria de fazer é contribuir nessa aproximação, né? Falar, a gente precisa se conversar para desenvolver uma solução conjunta que fique bom para os dois lados, né? Vou dar um exemplo bem rapidamente da parte dos alunos, né? A gente tem trabalho em laboratório, trabalho em frasquinho, né, que muitas vezes não atrai muita atenção de empresa, porque a empresa quer uma coisa aplicada, né? Mas a gente tem que desenvolver o trabalho em frasquinho para desenvolver o aplicado com qualidade, né? Aí chegam os alunos, vamos armazenar amostra. Armazena amostra, a gente armazena refrigerada, que é para não ter tanta alteração antes do reator, mas a gente sabe que na realidade não vai ficar um tanque de vinhaça refrigerado antes de entrar no reator, né? E aí já tem aluno que fala, nossa, mas acho que a gente poderia congelar, né? Aí a primeira pergunta, lá fora, você acha que eles vão congelar o resíduo antes de entrar no reator, né? E aí já começa a dar aquele site, poxa, é verdade, né? Para que eu estou fazendo a pesquisa, né? Eu estou fazendo a pesquisa porque eu quero que ela saia dessa fronteira de laboratório, né? Eu quero que ela atinja a sociedade como um todo, né? Que eu tenho uma finalidade para a sociedade como um todo. E isso é muito interessante, que eu vejo que os alunos não tinham, né? Não tinham, eu não tinha, quando eu fiz mestrado e doutorado, não tinha, né? E é muito bacana quando eles começam a ter essa visão mais crítica do por que eu estou fazendo essa pesquisa. Esse é o primeiro ponto. O que você quer mostrar para o público
com essa sua pesquisa, né? Quando eu digo público, é pesquisador, é a parte científica, pessoal da empresa, é sociedade, porque o biogás é muito coringa, né? Ele não fica só na pesquisa, né? E ele pode atingir empresa, setor público, sociedade civil como um todo, né? Então, eu falo que ele é um coringa. E a informação, você pode passar essa informação sobre o biogás de diversas maneiras, né? Então, é um campo muito complexo que eu gosto demais. Isso daí me... Legal. Não, muito legal esse relato teu em relação ao aluno, né? Já treinar, né? É quase que um treino, uma prática. Sair, né, da caixa dele ali, muito interessante. E, Bruna, já aproveitando, o ano passado pude conhecer as instalações, os laboratórios do NIP, fiquei encantada com a estrutura, a forma como vocês executam as pesquisas, mas explica para o nosso público efetivamente o que é o NIP, né? Os objetivos, por quem ele é formado, o que vocês fazem lá hoje, enfim, para que o público possa entender, né, a importância do NIP hoje para todo o campo do biogás. Tá, o NIP, Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, ele é um dos 21 centros e núcleos da Unicamp, que fica coordenado pela COCEN, que é a Coordenadoria Geral de Centros e Núcleos, e eu digo que ele é diferente das unidades de ensino da Unicamp, né? As unidades de ensino são as faculdades, né? Então, tem a Faculdade de Engenharia Química, Faculdade de Engenharia de Alimentos, Faculdade de Engenharia Mecânica. Nessas faculdades a gente tem graduação, pós-graduação. Agora, nos centros e núcleos, estão voltados especificamente para a pesquisa, né? Desenvolvimento de P&D, e a gente atua em ensino de forma, vou dizer que é indireta, né? Por quê? Porque nós, pesquisadores, podemos nos credenciar nos programas de pós, como eu sou credenciada no PSE, que é Planejamento de Sistemas Energéticos da Faculdade de Engenharia Mecânica, e no programa de Bioenergia, que é o interinstitucional, USP, Unicamp e Unesp. Então, eu me credenciando nos dois, eu posso orientar alunos de mestrado, de doutorado, para desenvolver as pesquisas, né? Porque eu digo que dentro da universidade, a gente não faz pesquisa sem ter os alunos. Eu acho que a função de um centro e núcleo dentro da universidade é isso, é usar os recursos humanos voltados para o lado educacional, para desenvolver a pesquisa voltada para o lado educacional. Então, porque se fosse só para contratar pesquisador, para desenvolver consultoria, né? Então, monta uma empresa de consultoria, né? Mas dentro de uma universidade, a gente tem que ter essa função, né? Tem que ter, apesar de ser pesquisador, a gente tem que ter essa função de docência, né? Só que o foco é outro, né? Como a gente está muito na pesquisa, então a gente não tem aquele foco em graduação. A gente até pode dar disciplinas na graduação, mas o foco é pesquisa, né? Então, essa é a maior diferença, né? Eu quis contextualizar isso para mostrar a diferença do que a gente tem aqui na universidade, né? A gente tem as unidades de ensino, as faculdades e os centros e núcleos, mas é dentro da universidade. O NIP, especificamente, ele foi criado em 92, então temos aí mais de 30 anos de história, e o foco, inicialmente, era o planejamento energético, né? Então, muitas das pesquisas eram desenvolvidas a partir de projetos de P&D da ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, e aqui em São Paulo os projetos eram muito junto da CPFL. Então, era muito mais voltado para esse setor elétrico, né? E aí, seguindo essa tendência da transição energética, em 2015 foi criada uma nova linha de pesquisa para o NIP, que é a linha de pesquisa de bioenergia, que foi a linha de pesquisa para a qual eu fui contratada, né? Entrei aqui em 2016. Só para contextualizar, com essa linha de pesquisa de bioenergia, a gente tem 5 linhas, né? Que é energia, sociedade e meio ambiente, planejamento de sistemas energéticos, tecnologia de sistemas energéticos e política e regulação. E agora a bioenergia, né? Então, percebe que antes era tudo mais voltado para sistemas energéticos, mas muito mais a parte elétrica, né? E hoje a gente tem a bioenergia, que o escopo é muito... Quando a gente fala de bioenergia, o escopo é muito amplo, né? E aí, eu falo que o NIP, por essa interdisciplinaridade dele, ele pode ser visto como um hub. Por quê? Porque a nossa equipe aqui permanente tem 4 pesquisadores, né? Eu e mais 3 colegas, e fica muito difícil desenvolver uma pesquisa em todas essas áreas por 4 pessoas, né? Então, essa interdisciplinaridade do NIP permite que outros professores, outros pesquisadores se associem ao NIP para a gente desenvolver as pesquisas. Então,
chega alguém aqui querendo desenvolver pesquisa no campo de biomassa florestal, né? Biomassa florestal não é a minha expertise, então eu vou buscar outros pesquisadores ou docentes que atuem nessa área e tenham interesse de desenvolver pesquisa nesse campo. Então a gente prospecta parceiros para desenvolver projetos Unip, né? Então por isso que eu sempre digo que o Unip acaba sendo esse hub de pesquisa científica e tecnológica dentro dessas 5 áreas de pesquisa que a gente tem, né? Aí, com relação às facilities, né? Então, a gente tem a PP-Bioem, que é a planta piloto para bioenergia, e o LabBioEn, que é o Laboratório de Pesquisa em Bioenergia. Ambas as estruturas visam fortalecer essa integração da pesquisa científica e tecnológica, né? Eu digo que é do laboratório à aplicação, buscando que as pesquisas fiquem no centro do tripé da sustentabilidade, né? Integrando o meio ambiente, sociedade e economia, porque as soluções, por mais que sejam sustentáveis ambientalmente, elas têm que ter sustentabilidade econômica, né? E refletir no bem-estar da sociedade. Então, essas facilities têm esse foco, tá? A PP-Bioem, né, planta piloto para a bioenergia, hoje ela é um galpão de quase 200 metros quadrados, com um pé direito alto, então lá a gente consegue desenvolver pesquisas em estágio piloto, né, em escala piloto. E aí a gente está falando de reatores de 200 litros até 1 metro cúbico, né? É uma faixa que permita com que a gente encontre, pesquise soluções de engenharia do processo, né? Que é o diferente da bancada. Quando a gente faz a bancada, que na PP-Bioem também a gente faz, reatores de ml até 5 litros, mais ou menos, é uma escala bem menor, a gente está pesquisando, prospectando soluções que envolvam um melhor entendimento, no caso do biogás, né, do processo biológico em si. Então, a gente vai pesquisar as rotas, carga orgânica aplicada em reator, aumentar a eficiência, rendimento de metano, enfim, é um melhor entendimento do processo biológico em si. Isso é a bancada. Quando a gente parte para piloto, a gente quer aplicar essas melhores condições do processo biológico que a gente encontrou em bancada no piloto para tentar solucionar, ou detectar, na verdade, detectar e tentar solucionar os problemas de engenharia, né? Então, por isso que essas duas pontas, elas têm que andar conjuntamente para a gente conseguir focar na transferência de tecnologia, né? Então, indo mais para a minha área de pesquisa, que é o biogás, eu vou dar um exemplo, né? A gente tem aqui reatores de bancada para fazer ensaios de codigestão, né? Codigestão é quando a gente mistura diferentes resíduos. No caso de usar um reator de mistura, né, que a gente chama de CSTR, ele precisa ter uma fração sólida considerável. Né? Então, a gente está trabalhando aí com um teor de sólidos totais da ordem de 10% do reator. Então, esse é um tipo de biodigestor que a gente pesquisa. Na bancada, ele é operado de uma forma diferente do que acontece em escala comercial ou até piloto. Por quê? Porque a engenharia do processo em escala real é tão mais complexa que a gente não consegue reproduzir na bancada. No entanto, a gente precisa da bancada para entender o processo biológico, né? Dos obstáculos nesse tipo de reator é a alimentação, né? Porque um reator CSTR, ele é conhecido por uma alimentação contínua. Esse é o conceito do reator. É um tanque agitado com uma alimentação contínua. No entanto, a gente está com sólido. Como que em escala de bancada você consegue alimentar um sólido de forma contínua no reator? Uma bomba normal, que bombeia líquido, não vai fazer isso, né? Isso a gente consegue fazer com os outros tipos de reatores que só tratam líquidos, né? Então, a gente chama aqui reatores de alta taxa, né? E aí tem reator UASB, reator de leito fixo, esses são todos reatores de alta taxa porque eles conseguem tratar uma quantidade de resíduo muito grande, sendo bastante compactos. Então, a produção de biogás deles é muito grande, né? A produção específica, né? Produção por quantidade de resíduo tratado, né? Então, eles são muito mais eficientes. Só que eu consigo fazer isso numa escala de bancada, colocando uma bomba normal e vai tudo bem. No CSTR eu não consigo fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alimentá-lo meio que
de uma forma embatelada. Só que eu quero determinar parâmetros de uma operação contínua, né? Então, parâmetros de operação contínua e batelada são diferentes, são outros parâmetros, né? Só que o que acontece na realidade é um CSTR, porque a alimentação do sólido e do líquido acontece de formas diferentes, né? Então, eu tenho o líquido bombeado por baixo, com uma bomba normal, e a fase sólida normalmente alimentada por esteiras, né? Então, esteiras que levam até o topo do reator e cai lá o sólido dentro do biodigestor. Na bancada eu não consigo fazer uma esteira. Como que eu vou fazer uma esteira para alimentar um reator de 5 litros, né? Então, aí eu já tenho um problema de engenharia que não dá para reproduzir na bancada, né? E por isso que eu preciso do piloto. No piloto, que vai ter uma escala maior, eu já consigo tentar desenvolver todo esse sistema mais representativo da escala real, só que utilizando os resultados que eu obtive na escala de bancada, né? Então, o ganho muito grande da gente conseguir integrar as duas pontas, visando a aplicação, né? Então, esse tipo de pesquisa a gente já vem desenvolvendo na APP Bioem. É uma facility que ficou pronta recentemente, na metade do ano passado. A gente ainda tem projetos de aprimoramento da planta, né? Porque a gente quer crescer, né? E esse é o nosso foco, é sempre expandir, né? Então, a gente já tem experimentos correndo lá. E o LabioEn é uma estrutura muito maior, é uma estrutura dividida em 2 prédios que totalizam uma área de mais de 6 mil metros quadrados, né? Então, é uma estrutura muito grande, é uma instalação muito grande, e ela é muito mais ampla. Ela envolve salas de laboratórios, auditórios, salas de alunos, de professores, de pesquisadores, e também tem uma planta piloto, um espaço que tem um pé direito alto que vai ser voltado dessa parte de escalonamento de processos, né? Essa é uma facility que está em fase final de construção, ela vai ser finalizada no segundo semestre, então, deste ano. Então, a partir do segundo semestre desse ano, a gente já vai estar assim aberto para receber projetos a serem desenvolvidos nessa estrutura. E essa estrutura, ela é bastante ampla, porque ela também vai ser voltada para o programa interinstitucional de bioenergia, que é esse que eu também estou credenciada, porque atualmente o programa é vinculado à FEA, né, a Faculdade de Engenharia de Alimentos, mas como ele é interinstitucional, ele tem credenciamento de pesquisadores e professores de diversas faculdades, diversos institutos, até mesmo fora da Unicamp, só que, por enquanto, ele não tem um ponto de encontro, vamos chamar assim, é um ponto de encontro, é um laboratório que seja um ponto de encontro, né? Ele está alocado na FEA, mas é por uma questão mais administrativa, mas falta aquele espaço para reunir todos os alunos das diferentes áreas, porque bioenergia é uma coisa muito ampla, né? É muito ampla e muito interdisciplinar, é multidisciplinar, né? O escopo é muito grande, então integra pessoas de diferentes áreas. Então, tem gente da Faculdade de Engenharia Agrícola, tem gente da Faculdade de Engenharia Química, da Engenharia Mecânica, da Elétrica, enfim. Então, tem gente de todo quanto é lugar, mas falta esse local para ser um ponto de encontro dos alunos, né? Então, o LabioEn também vai ter essa função, né? O LabioEn vai ter essa função de oferecer esse espaço, especialmente para os alunos do programa de bioenergia, tá? Então, é por isso que ele tem toda essa estrutura que integra também essa parte de ensino, né? Porque tem sala de aluno, tem o auditório, onde pode ser oferecidas aulas. Então, esse foco, além dessa integração em pesquisa, a gente vai contribuir, sim, para essa parte de formação de recursos humanos no âmbito de pós-graduação. Grandes perspectivas, então, né? Vindo por aí. Muito bom saber disso daí. Bruna, eu vou só pedir uma rápida pausa para a gente lembrar o nosso ouvinte para que dê um like se estiver ouvindo esse nosso podcast pelo YouTube ou se estiver no Spotify, marquem lá as suas 5 estrelinhas. E também, pessoal, ativem o sininho para que quando a gente tiver novos episódios, vocês sejam avisados. E, claro, recomende a gente para mais pessoas que possam gostar dessa temática e que consigam também aprender com convidados incríveis, assim como estamos tendo agora com a professora Bruna. Bruna, retomando aqui, e já aproveitando, né, que a gente entrou e conheceu toda parte aí que a Unip faz, né?
Que exemplos de pesquisas que hoje vocês estão executando, estão em desenvolvimento, que chama atenção e que você pode compartilhar aqui com o nosso ouvinte? Só para ter uma ideia, assim, o que mais te chama a atenção ou você poderia destacar como sendo pesquisas promissoras olhando aí para o setor do biogás? Eu posso, assim, meio que resumir, ter uma visão geral. Normalmente, as pesquisas aqui se enquadram meio que em dois setores, né? Ou é o setor sucroalcooleiro, esse daí é biogás de setor sucroalcooleiro, acho que está entre o top da pesquisa, né? E também biogás de resíduo sólido urbano. E eu vejo que nessas duas frentes, os motivos são um pouco diferentes. No setor sucroalcooleiro, eu estou desenvolvendo biogás para melhorar a rentabilidade econômica, né? Então, isso é desde que eu entrei lá no CTBE. Tem que virar dinheiro para virar uma coisa aplicável, né? Porque senão não vai. Agora, na parte de resíduo sólido urbano, é uma questão mais de saúde pública, né? Acaba que sendo uma necessidade, né? Então, o que mais a gente tem aqui no Brasil como um todo, para resíduo sólido urbano é aterro, né? Biogás de aterro. E é muito por causa da escala, né? O aterro é muito grande, a produção é gigantesca, né? Mas não necessariamente tem um maior potencial que está no setor sucroalcooleiro. O nosso agro é fantástico, né? Então, biogás do setor sucroenergético corresponde aí a cerca de 50% de todo o potencial do Brasil. Então, por isso que esse é um campo que realmente merece destaque, ele vem sendo pesquisado há tempos, e uma coisa que a gente detecta aqui nas pesquisas é que o foco da aplicação é diferente do foco da pesquisa, né? Hoje mesmo a gente teve uma reunião de projeto aqui tratando sobre isso, né? A gente está fazendo uma busca de levantamento de patentes para o setor sucroenergético, biogás no setor sucroenergético e a parte da pesquisa científica. Na parte de pesquisa científica tem muita coisa, muita inovação proposta, tipos de reatores, análises que envolvem toda a parte econômica, ambiental, desenvolvimento de processos inovadores, tipos de biodigestores, enfim, são muitas pesquisas em escala de bancada. Esses trabalhos fornecem parâmetros operacionais de processo que são usados para fazer as avaliações econômicas. Então, tem muito artigo que é super completo, né? Faz a parte lá científica experimental e com base em dados reais, mais científicos, né, em escala de bancada, eles subdividiam toda a avaliação econômica para mostrar a rentabilidade, né? E normalmente esses trabalhos focam, né, na produção, pega o sistema lá, o biodigestor, e aí faz a avaliação de cenários. Vou usar biogás para energia elétrica, para energia térmica, vou fazer biometano, só que biometano tem um investimento maior, então vai ser feita toda essa análise para mostrar qual que é mais favorável para aquela aplicação, né? Quando eu vou para o lado de patentes, ainda não dá para chegar em conclusão, mas a busca é muito mais complexa, porque o biogás é muito amplo. Então, quando você procura patente lá em termos de biogás, até conceitualmente a gente está encontrando inconsistências, porque muita patente chama de biogás de pirólise, que é o SynGás. Então, assim, todo gás que vem da biomassa está chamando de biogás. Então, acontece muito isso. Então, dá um trabalho imenso, porque nem todas as patentes dizem respeito exatamente ao biogás que a gente tem, né? Que é o biogás de digestão anaeróbica. Então, é um trabalho bastante complexo e a gente está achando muito pouca coisa sobre parte tecnológica de biogás, mais voltado assim para o Brasil, né? Para o setor sucroenergético, que é o mais representativo. Então, a distância no que a gente encontra no científico e no aplicado é muito grande, né? Tudo que a gente encontra no científico que mostra muita inovação, muito potencial de inovação, não é necessariamente aplicado lá fora. Então, essa é uma distância que a gente tem que reduzir para a gente conseguir encontrar essas soluções inovadoras. E outra, ainda considerando o setor sucroenergético, né, um dos maiores problemas para a produção de biogás é a entre-safra da cana. Né? O que eu faço na entre-safra quando eu não tenho a vinhaça, que é o principal resíduo, né, o que vem sendo utilizado para produzir biogás? Normalmente o reator hiberna, né? O reator hiberna, só que assim, o processo, os micro-organismos lá são robustos, então eles aguentam, eles ficam lá hibernando.
Só que o que acontece é perda de eficiência, porque depois o reator fica parado 4, 5 meses durante a entre-safra. Quando eu vou dar a partida no reator de novo, eu vou ter que ter toda aquela curva de startup de reator que tem uma produção, um rendimento de biogás muito menor do que quando está em estabilidade. Então, eu paro o reator e vou precisar de pelo menos um mês, né, até mais, para dar essa partida para conseguir atingir a estabilidade. Vai aí, pode considerar uns 3 meses até atingir a estabilidade. Aí eu vou operar mais 4 meses em estabilidade e depois eu vou parar de novo o reator, porque eu não vou ter vinhado. Então, as nossas pesquisas aqui focam muito isso, resolver o problema da entre-safra. E como a gente resolve o problema de entre-safra? Codigestão, porque eu tenho que ter um outro resíduo ali para substituir a vinhaça para conseguir manter essa produção estável, né? E uma das pesquisas nessa linha, né, é um trabalho ainda de doutorado que está em andamento aqui, né, espero logo ter publicações a respeito, é fazer a integração com a pecuária, né? Integração cana-pecuária, que é um projeto temático ainda da FAPESP, que quem está coordenando é o pesquisador Antônio Bonomi, que é lá do LNBR. O Antônio Bonomi foi um co-supervisor que tem essa visão dessa parte aplicada, né? Não adianta ficar só na parte teórica de frasquinho, né? Então, ele também foi uma pessoa que contribuiu muito, assim, para onde eu cheguei, né? Bom, então, dentro desse projeto, a ideia é essa. Como que a gente consegue integrar diferentes fronteiras da agropecuária do Brasil, que nesse campo tem vários níveis de integração, eles integram desde a parte produtiva do agro, parte de processo, e tem uma seção lá que é a parte de biogás, né, que é essa parte que eu estou coordenando dentro do projeto temático. E aí a gente está fazendo essa integração com o estrume. Eu falo que assim, eu estou maravilhada com o estrume, né? O pessoal da Embrapa lá do Sul já sabia disso, né? Mas eu estou maravilhada em integrar o estrume com a cana, né? Porque lá no Sul tem muito biodigestor em escala real, que produz biogás lá. O Sul é muito forte nisso, né? E tem o suporte da Embrapa, que é maravilhoso, né? O pessoal da Embrapa é ótimo. Eles têm muito esse foco de guia prático, né? Que eu acho muito interessante. É o tal do passar informação, né? Como que eu vou passar uma informação para um produtor, para um fazendeiro, né? Como que eu vou dar um artigo científico para ele? Não, né? Então eles fazem esses guias práticos que eu super recomendo, é maravilhoso, né? E fazendo os trabalhos, a gente está conduzindo os trabalhos experimentais, eu falo que eu fiquei maravilhada com o estrume. Eu falei, gente, o estrume é tudo. Bons resultados? Nossa, os resultados são assim maravilhosos, sabe? O estrume é um resíduo que pode impactar até nos insumos que são fornecidos para o processo de biodigestão de vinhaça, né? Porque tem micronutrientes. O estrume tem um poder alcalinizante muito bom, então E aqui, qual animal que vocês estão estudando, esse, Bruna? esse é gado de corte, é ovino de corte. E aí a gente está tentando fazer uma integração para além do estrume, pegando a fronteira da pecuária, quais outros resíduos a gente consegue colocar no biodigestor, né, para fazer essa integração, né? E um deles que a gente já está tendo bons resultados é, por exemplo, a linha vermelha. Linha vermelha é aquele resíduo de sangue, né, onde tem a lavagem, tudo, depois do abate, né? Então, ele é um resíduo, na verdade, bem aguado, vamos dizer assim, o teor de matéria orgânica dele é muito baixo. No entanto, ele é líquido, né? E o que eu preciso na entre-safra da cana é um resíduo líquido. Se eu tiver um biodigestor tratando a vinhaça, né? O estrume vai contribuir, mas o estrume é sólido, né? O estrume é bastante complexo, porque eu já vi estrume bem líquido, mas esse que a gente vem trabalhando, ele é sólido. Então, eu ter um resíduo sólido para fazer codigestão não necessariamente vai resolver o problema da entre-safra, né? O pessoal fala da torta de filtro dentro da usina, sim, também é muito bom, mas ele não resolve a falta de vinhaça. E aí o que eu vejo em aplicação, em escala comercial, que eu já conversei com muitos usineiros, é colocar água. Mas aí você fala, poxa, mas eu vou colocar água num biodigestor, assim, eu pego água limpa e coloco lá no meio do resíduo. Então, são coisas que você fala, poxa, mas a sustentabilidade disso, né? Eu tenho tanto resíduo, por que eu vou usar? Então, aí a gente está integrando com a linha vermelha. Ela tem um teor de matéria orgânica muito baixo, mas ela é líquida. Então, aí eu posso usar outros co-substratos que têm um material orgânico mais elevado, estrume, por exemplo, a torta de filtro,
mas usar a linha vermelha como meio líquido, só para o reator não parar, porque a meta o objetivo é não parar a operação do reator, porque parada de reator vai resultar em perda de eficiência. Quando eu perco a eficiência do processo, eu vou perder energia, né? E quando eu perco energia, eu estou perdendo dinheiro, né? Uma coisa leva a outra. Então, essa é uma das pesquisas que está sendo, assim, muito, muito promissora, só que aí entra na parte da aplicação. A gente está desenvolvendo a pesquisa aqui na fronteira do laboratório. Quando for aplicado, vai depender das condições logísticas, né? É possível ter experimento. E aí, isso varia de usina para usina. Por isso que a pesquisa tem que ser feita em conjunto. Ah, sei lá, talvez a usina não tenha uma pecuária lá, mas ela tem uma outra agroindústria do lado que gera algum resíduo que pode ser utilizado, né? Então, um dos primeiros passos para fazer a codigestão, eu acho, é levantamento espacial. E aqui no NIP a gente tem uma área dessa, a gente tem um pesquisador que trabalha com informações georreferenciadas para a gente fazer essa identificação de onde está cada resíduo, né? Então, eu pego lá as usinas, o que eu tenho perto aqui desse entorno das usinas, qual que é a distância econômica para fazer essa integração. Então, tem todas essas questões que hoje a gente pensa. Hoje a gente não pega simplesmente junta resíduo. Ah, vou pegar um resíduo da vinhaça, vou substituir, sei lá, com um resíduo de laticínio. Mas o laticínio está lá, né? O laticínio está do lado da usina, eu consigo. Aí entra a parte de visar a aplicação. Eu vou desenvolver a pesquisa aqui que faça sentido lá fora. Se não fizer sentido, sim, vou estar perdendo tempo e dinheiro por uma coisa que não tem essa... Na prática, no mercado lá fora, inviabilizaria porque sequer estão próximos, exato. Exatamente. Aí fica sendo aquele trabalho científico que fica na gaveta, né? Fica aqui como científico e não serve para aplicação, né? Não, e muito interessante, porque a gente tem conversado e observado essa tendência do sucro energético. Quais outros resíduos fazem sentido para ajudar na questão da entre-safra, fazer a codigestão? E a gente tem conhecimento amplo do potencial de geração de biogás por substrato separadamente. Disso tem informação, né? Tem. E aí, quando a gente começa a ter que pensar, mas e aí, qual seria o potencial misturando isso? De codigestão, tá tudo muito novo, né, Bruna? Então, são informações que vocês estão gerando aí que serão, nossa, riquíssimos, assim, para realmente trazer para o setor conhecimento, dados, para ajudar, inclusive, a que caminho seguir, né? E aí eu vou aproveitar e perguntar também uma pesquisa que foi realizada ou está em andamento a respeito do efluente do processo de produção do etanol de segunda geração. Uhum. É algo que a gente achou muito interessante porque está dentro aí dessa nova necessidade que se tem tentar aproveitar ao máximo, né? Quanto mais biocombustíveis serem produzidos, melhor para todo o país. E o etanol de segunda geração ele é muito promissor, né? Explica um pouco mais para nós. Dentro do processo desse etanol existe um efluente diferente do efluente tradicional, que também tem potencial de geração de biogás, é isso? Sim, e isso é um campo ainda mais complexo, né? Porque a gente fala que a vinhaça varia tanto, varia de usina para usina, de região, você produz mais etanol, se produz mais açúcar, enfim, a vinhaça já é complexo. Quando a gente vai de segunda geração, o negócio é muito mais complexo, porque o resíduo que é gerado na produção de etanol de segunda geração depende muito dos processos escolhidos para fazer o pré-tratamento do bagaço para encaminhar para o processo de etanol de segunda geração, né? O etanol de segunda geração é o etanol produzido através do material lignocelulose. E para que a levedura consiga aceitar os carboidratos ali para transformar em etanol, essa estrutura lignocelulósica tem que ser quebrada, né? Porque a lignina fica lá impermeada, né, em toda a celulose e hemicelulose e não permite que as leveduras afetem. Então, esse pré-tratamento para quebrar essa lignina é um pré-tratamento que varia muito. Ele pode ser um pré-tratamento ácido, pode ser um super ácido, um pouco ácido, pode ser básico. Então, dependendo do pré-tratamento que eu aplico, eu vou ter um resíduo diferente, que a gente chama normalmente de licor de pentoses, né? E esse foi um trabalho assim, de uma aluna de doutorado que já está finalizado, rendeu bastante publicações, a tese já está defendida.
A aluna era a Maria Paula Volpe, que hoje faz pós-doutorado aqui na Unicamp, e o trabalho dela foi muito bacana. No caso dela, o licor era bastante básico, né? Ele tinha um pH muito alto e era um processo específico de pré-tratamento que estava sendo estudado dentro de um projeto maior, era um projeto temático aqui também, que foi desenvolvido no NIP. Então, o pré-tratamento era um processo que estava em desenvolvimento. Então, assim, também não garanto que esse tipo de pré-tratamento ele está ainda em etapa científica, vamos chamar assim, não é o que está aplicado lá fora. Tudo bem que a gente não tem muitas aplicações de etanol de segunda geração aqui no Brasil, né? Mas esse que a gente estava estudando ainda é muito científico. Esse licor de pentose que saía era extremamente básico, que era bom, porque a vinhaça é muito ácida. E para o processo de digestão anaeróbia, a gente precisa ficar no pH neutro. Então, funcionava muito bem, né? Só que esse licor, ele tinha uma especificidade que, assim, a gente não conseguiu explicar exatamente o que acontece ali, porque não tivemos todas as ferramentas e o tempo para fazer isso, né? Porque a gente tem tempo para defender, para as defesas aqui, né? Mas o que a gente detectou? Que nesse licor havia material lignocelulósico dissolvido ali no meio e a lignina causava alguma alteração no processo de produção de biogás. Parecia um estado de latência, sabe? Não acontecia nada, ficou um mês o ensaio de potencial que a gente fez, está no trabalho publicado. E não produzia nada, e a vinhaça ia produzindo, nossa, a gente estava quase parando já a operação desse frasquinho, falando, não tem potencial, né? Mas não sei, aí entrou num estágio lá que de repente cresceu e produziu muito. Então, assim, ele tem essa característica muito peculiar. Para esse tipo específico de pré-tratamento, tem essa característica peculiar que foi muito positivo. Era um processo que a Maria Paula até fez um outro artigo visando isso, uma análise mais global, né? Pegando os dados de bancada que ela fez e tentando focar no problema da entre-safra. Como que eu posso desenvolver cenários com esses dados científicos que façam com que o reator opere ao longo da safra toda? E foi possível, né? Com essa produção do etanol de segunda geração, a gente ia ter licor, a gente até estimou alguma caracterização para a vinhaça de segunda geração, porque a gente teria também uma vinhaça de segunda geração, mas nesse projeto ela não foi produzida, então a gente não conseguiu fazer avaliação físico-química, caracterização físico-química. Então, a gente teve que estimar, né? Mas em toda a análise que ela fez, foram encontrados cenários, inclusive com avaliação econômica, de que é possível resolver o problema da entre-safra, fazendo os arranjos tecnológicos interessantes ali, com base nos nossos dados, produzindo esse biogás o ano todo, né? Então, esse trabalho foi realmente muito interessante, mas é aquilo que eu digo, foi para aquele tipo específico de pré-tratamento. Se eu tiver um pré-tratamento ácido, eu vou gerar um licor ácido. Então, não dá para eu utilizar esses dados do trabalho da Maria Paula, por exemplo, para eu fazer uma análise de um pré-tratamento que é ácido. Então, isso sim tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo, é muito complexo e cada caso é um caso. Para o biogás no setor sucroenergético, não dá para passar uma régua e falar, não, essa é a melhor solução. Existem diversas soluções e a gente tem que encontrar as soluções mais adequadas para cada caso. Por isso que essa conversa com o setor é tão importante. E aí, Bruna, por fim, você comentou, né, que o que hoje mais tem se procurado pesquisar é o sucro e RSU também. Tem alguma pesquisa ou algum insight, alguma tendência que você tenha observado para biogás de resíduo sólido urbano? Então, para RSU, também é um campo que, nossa, dá para falar muito tempo sobre o RSU. O RSU eu acho que ainda é mais complexo, porque envolve muito poder público e educação ambiental, né? O que a gente mais tem no Brasil, infelizmente, a gente tem lixão ainda, que segundo a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, era para a gente ter extinguido lixões desde 2014, né?
Claro que isso não ia acontecer, né? Isso que eu falo, as leis que são feitas no Brasil, muitas vezes, sei lá, são feitas por entusiastas que colocam as metas, mas não colocam lá como atingir as metas, né? E talvez se tivesse chegado para falar com parte científica, nem precisa ser só científico, né? É impossível você acabar com um lixão no Brasil inteiro, o tamanho do Brasil, em 4 anos. Não tem como, né? 14 anos depois de ter essa política, a gente ainda tem 40% de lixão no Brasil, muita coisa, né? E aí estamos tendo aterros, os aterros sanitários estão produzindo biogás, biometano, inclusive aqui perto de Campinas, em Paulínia, a gente tem um aterro que é muito interessante, até fiz uma visita há pouco tempo lá, e eu fiquei até surpresa, né? Fiquei surpresa porque é um pessoal que sabe que eles não são a melhor solução, e isso realmente me deixou surpresa, porque eu falei, geralmente a empresa quer ganhar dinheiro, então vamos vender que não tem que ter aterro. Não, e aí a gente conversou com o pessoal, eles falaram, aterro não é a melhor solução. A melhor solução seria a gente ter a separação do resíduo na fonte, utilizar a matéria orgânica para fazer energia e o que não é matéria orgânica vai para os recicláveis e só o que não é reciclável vai para a destinação final que, enfim, tem que, sei lá, se incinerar. É aquele resíduo que não tem o que fazer com ele, né? E conversando com esse pessoal da Aterro, eles disseram que o que chega lá, 50% é orgânico, 30% é reciclável e só 20% é aquilo que não tem o que fazer, é rejeito. Então, eles falam, 80% do que está aqui não era para estar aqui. Eu achei interessantíssimo eles falarem isso, não era para estar aqui, a gente não precisava ter esse tamanho, né? Mas aí a gente precisa ter a questão da educação ambiental, e eles frisavam muito isso, educação ambiental é fundamental, mas é claro que tem que ser alinhada com a parte regulatória, né, de políticas, regulatórias, políticas, né? A gente tem que ter políticas que incentivem isso, mas aí é por isso que eu falo que é um campo mais complexo, né? Porque quando eu estou lá no sucro, parece que é bem empresarial, né? Apesar do regulatório interferir bastante. Mas esse outro lado do RSU trabalha muito com educação, e educação diz respeito à gestão do país, né? Que é por políticas públicas, enfim. Então, acaba sendo uma questão de que isso vai demorar muito para a gente conseguir colocar em prática. Aí, o que acontece nessas pesquisas, né? Aqui a gente está trabalhando, dando um foco muito maior para resíduo sólido urbano que seja separado na fonte, onde a gente consegue ter só a fração orgânica, né? Então, a gente tem um projeto com uma comunidade que fica na beira da rodovia Dom Pedro, chama Comunidade Capadócia, né? E ele é uma comunidade carente mesmo, sabe? São pobres mesmo, e a gente estava com essa vertente de educação ambiental, mas é bastante complexo, né? A nossa ideia, a gente não vai conseguir colocar em prática, mas uma das ideias, quando a gente começou com esse projeto, era tentar desenvolver um tipo de biodigestor, aqui no Brasil é muito conhecido como biodigestor rural, né? É aquele biodigestor que é feito de forma rudimentar, né? Pode ser feito com caixa d'água, alguma coisa assim. É uma coisa que fica muito mais caseira, né? E porque daí lá a gente falou, putz, a gente consegue integrar a parte de educação ambiental, porque as pessoas vão lá alimentar o biodigestor doméstico, elas vão ter que separar na casa delas o que é reciclável do que não é reciclável, né? Então, esse é um trabalho, assim, eu fiquei muito entusiasmada, mas eu fiquei realmente muito difícil colocar em prática, envolve muitas questões, mas a ideia é muito boa. Então, tem esse lado do biodigestor rural, e a gente está aqui, eu estou com uns alunos de doutorado também que está iniciando, onde a gente está focando na parte de gestão dos resíduos, dos restos de alimentos aqui dos restaurantes universitários da Unicamp. Porque é triste dizer, mas a Unicamp manda os seus resíduos para o aterro de Paulínia, que fica aqui do lado, né? Eu falo, nossa, gente, mas vocês têm o conhecimento, a gente está aqui para querer construir um biodigestor, mas até agora a gente não conseguiu colocar em prática, né? E os resíduos são separados, e a gente tem uma geração muito grande. Aqui na Unicamp, hoje, está sendo gerado 1,5 tonelada por dia de resíduo dos restaurantes, né?
E é muita coisa, é muita coisa. A gente até já fez dimensionamento de reator, a gente tem tudo calculado. E o aluno agora vai começar com a parte de operação de reator em bancada, que a gente está propondo um processo inovador, né? Porque aqui a gente não quer ser o mais do mesmo, né? Então a gente tem toda uma ideia de desenvolvimento tecnológico que nesse campo aqui a gente sabe que pode explorar. Porque a nossa ideia é implementar um laboratório vivo, né? Um laboratório vivo porque vai ter um biodigestor que vai estar numa cidade universitária, vai ficar como uma vitrine, né, para toda a sociedade em geral, quem quiser visitar, e onde a gente consegue desenvolver pesquisa e desenvolvimento, né, fazer P&D ali, porque os alunos vão estar trabalhando ali, é uma coisa rotativa, e a gente pode ficar brincando assim com o reator, né, fazendo as pesquisas que a gente julgar pertinente. Então, essa é uma outra vertente dessa parte do resíduo sólido urbano. Então, a gente tem as soluções tecnológicas que podem ser aplicadas nesse caso, mas a gente tem as outras soluções que são o doméstico, por exemplo, que também pode ser aplicado. E aí entra naquela fala lá do início, né? Educação infantil. Se a gente levar isso na escola, gente, a criançada vai ficar tudo doida, mas por quê? Por quê? O que é isso? Por quê? É uma forma da gente levar na prática um conhecimento para essas pessoinhas que vão ser o futuro, né? E a gente consegue começar a ensinar que o resíduo, na verdade, ele tem que ser visto como matéria-prima, né? O resíduo é uma coisa que ninguém dá valor, mas ele tem um valor muito grande. Parece que as pessoas não viram ainda, parece que a ficha não caiu. Acho que está caindo, mas não caiu, né? Então a gente tem uma riqueza muito grande, o Brasil tem uma riqueza muito grande em resíduo, que está invisível, assim, o pessoal não enxerga, né? Então, o potencial para explorar o biogás de diversos tipos de resíduos é muito grande. Aqui eu só falei, dei foco mais para o setor superenergético e RSU, mas a gente tem o agro como um todo, tem a pecuária, que eu nem entrei tanto nesse tema, mas a gente tem esses diversos tipos de resíduos para diferentes setores que a gente tem aqui no Brasil. Então, o potencial eu digo que é infinito. As alternativas são infinitas, né? Tem que fazer é estudar caso a caso. Esse que é a questão. Temos muito trabalho pela frente, né, Bruna? Isso é muito bom também, né? Bruna, estamos encaminhando já para a finalização do nosso podcast. A conversa foi uma delícia e eu queria aproveitar e pedir para você se você tem alguma coisa a gente costuma pedir para os nossos convidados, indicação, né? Deixar alguma dica de leitura ou de algum filme, um podcast, o que você desejar, e também não precisa ser somente aqui no campo do conhecimento técnico. Alguma coisa que você queira, já comentou ali da Luna, né? Eu já aproveito e já faço uma indicação do filme do Wall-E, que é da Disney Pixar, que é também fantástico a respeito dessa questão de resíduos. É um filme futurista bem interessante. Mas eu quero deixar a palavra contigo para, se você tiver mais alguma dica para o nosso ouvinte, para que ele possa aprender um pouco mais aí com você. Tá. Assim, foi um livro que me abriu as portas para o entendimento, né? Falar, nossa, o que é o biogás aqui no Brasil? É um livro de 2015, que é do Cícero Blay, que é o Biogás, a Energia Invisível. Esse, para quem está iniciando, ele é antigo, vai fazer 10 anos de livro, mas eu acho que ele resgata muito isso. O biogás ele tem um potencial imenso, mas ele é invisível, né? Assim, ninguém enxerga esse potencial. Então, esse livro eu acho muito bacana. Da parte mais técnica, tenho até ele aqui, mas eu sei que o pessoal não vai ver, mas é esse daqui que é o Biogas from Waste and Renewable Resources, que é um livro que trata muito dessa parte mais técnica do processo, mas ele é bem completo, aborda diferentes tipos de resíduos, fala muito de codigestão e eu acho bastante interessante para quem quer se aprofundar, né? E tem um outro que também é bem mais técnico, que é Animal Manure Recycling. Eles falam de biogás, eu acho muito bacana porque eles mostram a economia circular, entendeu? Então, eles pegam a parte de resíduo, resto de alimento, e faz todo o reciclo. Esse livro aqui é do pessoal da Dinamarca. A Dinamarca, só fazendo um adendo, que também é uma indicação para o pessoal ir visitar o site, do ecoparque industrial, que chama Ecoparque de Kalundborg. Foi o primeiro ecoparque industrial do mundo, que está na Dinamarca, em Kalundborg, que é uma cidade, e ele foi criado na década de 70.
O Ecopark começou com 3 empresas, onde eles faziam troca de resíduos, tá? Do resíduo de um era matéria-prima para o outro, aí eles trocavam energia, água, enfim, eles faziam uma simbiose industrial, com 3 empresas. Isso foi crescendo, 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 até que hoje eles estão com 14 empresas públicas e privadas. A estação de tratamento de esgoto está lá no meio, tem grandes empresas e funciona muito bem. Então, no site deles, tem vídeos, é muito interessante entrar nesse site, é o Ecopark de Calum de Borg. No entanto, para vocês verem o desafio, né? Eles chegaram nesse estágio de ter essa simbiose tão consolidada para atender uma cidade que é de 5 mil habitantes, né? O Brasil tem um potencial imenso para virar um ecoparque agroindustrial, mas os desafios são gigantescos, né? Se a Dinamarca demorou 50 anos para fazer um ecoparque, que é uma vitrine, né? Que é um laboratório vivo e atende 5 mil habitantes, aqui a gente vai demorar bastante, um tempo muito maior, né? O nosso tamanho acaba crescendo proporcionalmente o tamanho das complexidades, né? Exatamente. Mas o potencial é imenso, né? Ainda no campo do biogás, é interessante aquele site Energia e Biogás, que lá também tem blog também, que é muito interessante, tem dicas, né? É bastante interdisciplinar, eu falo, né? Eu gosto muito daquele site lá. Lá também tem sugestões de leituras onde o pessoal envia, né? Eu acho muito bacana. Eu nem sei se teve uma segunda versão disso. Eu sei que teve uma primeira, eu não sei se teve uma segunda, né? Os top 10 dessa área de energia e biogás, que é muito interessante, né? Então, assim, essas são as recomendações mais do lado profissional, né? Mas outra leitura que eu recomendo é um livro de filosofia positiva. Tem até canal no Instagram. Trata, assim, como que a gente consegue atingir um equilíbrio mental na nossa vida, né? Pensando positivamente, que eu acho que isso que é o mais interessante, né? Para nos trazer a paz interior, né? E isso está muito relacionado com inteligência emocional, né? Só quando a gente consegue atingir isso, daí a gente consegue entrar com a nossa paz interior e aí tá tudo bem, né? Eu acho que o tá tudo bem é a melhor frase. E nisso a gente consegue atingir só com essa parte mais equilibrada, né? Bom, e aí, gente, seriado do Netflix, faz tempo que eu não assisto, viu? Porque com 2 crianças é muito difícil. Eu evito assistir seriado, porque daí eu fico com muita curiosidade de saber quais são os próximos, né? E não consigo, né? Fica aí essas sugestões. Excelentes sugestões. A gente vai colocar o link de todos, e acho que até vale a pena colocar que o Cícero Blay, a gente recém gravou um episódio com ele, e o portal Energia Biogás também é parceiro nosso. Realmente é uma grande referência aí para o setor. Que bacana. E outra iniciativa que eu não posso deixar de citar, que é um orgulho muito grande fazer parte dela, é o Mulheres do Biogás, né? Então, o site é fantástico, vale a pena a visita, vale a pena seguir, porque a iniciativa é maravilhosa e eu acho que as trocas que a gente vem tendo, né, no grupo é enriquecedor, né? É aquele incentivo, dando coragem para a gente se empoderar, né? E tomar o nosso espaço, porque mulher é muito diferente de homem, né? E é toda uma história, então a gente tem visões diferentes, são pensamentos diferentes, tem mãe no meio, homem nunca vai ser mãe, então tem toda uma dinâmica que faz com que mulher seja diferente de homem, e a gente tem as nossas especificidades, e esse grupo acolhe muito bem isso. E eu acho que a gente consegue estruturar um laço tão grande entre a gente que a gente se fortalece e a gente dá a cara para bater. Eu acho que é isso, a gente assume o nosso espaço, né, com os nossos desafios e oportunidades, enfim, a gente segue em frente, né, a gente segue em frente e mostra que a gente pode, né? Então, é outro site que eu recomendo muito a visita, gente. Nossa, a gente fica super feliz com uma recomendação dessa, porque a gente também faz parte, viu crescer, e o Mulheres do Biogás realmente é uma iniciativa que é perfeita. Acho que a tua colocação é isso. Convido quem ainda não conhece, pessoal, entra lá, a gente vai deixar o link, porque realmente vale muito a pena. Posso colocar mais um? Por favor. Imagina, esse eu não podia esquecer, gente. Convidar o pessoal para seguir as redes do NIP. A gente tem um canal no YouTube, tem as redes no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, mas eu queria chamar a atenção para os nossos podcasts também. A gente tem o NIPcast, que é o nosso canal,
onde a gente grava também os podcasts com esse intuito também de ampliar o conhecimento, mas não só o conhecimento científico, esse conhecimento, enfim, que engloba tudo, né? De diferentes áreas, a gente chama convidados de diferentes áreas para ter um bate-papo muito mais informal, né? Esse bate-papo para a gente conhecer um pouco mais da área dos convidados, né? Então, fica aí também a dica para acompanhar nossas redes e os nossos podcasts, o Nipcast. Muito bem, muito bem. Bruna, você já deu várias mensagens muito importantes ao longo de toda a nossa conversa. Teria mais uma última mensagem final para fechar? Olha, a mensagem que eu dou é para a gente sempre acreditar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, nunca desistir, né? Cada não que a gente recebe, eu já recebi muito não, tem que ser absorvido para a gente se fazer a pergunta, né? Aonde que eu posso melhorar, né? Por que que deu errado? E por meio disso a gente se fortalecer para tentar atingir os objetivos, né? E aí, especificamente nessa área de tratamento de resíduos, eu acho que cabe muito isso porque é um processo. Isso daqui vai ser um processo longo, considerando todo o nosso contexto, né, brasileiro, mas eu acho que é muito promissor. É por isso que fica essa mensagem para a gente não desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, porque persistência vence, né? Então, é isso, gente. Pessoal, persistam nos seus sonhos, porque eles vão virar realidade. Excelente, foi muito legal, adorei, adorei muito. Bruna, só tenho a agradecer pelo teu tempo, por ter conseguido encontrar na tua agenda, que eu sei que é super corrida, você com viagem marcada, as crianças em casa, conseguir tirar essa horinha para conversar aqui com a gente. Realmente, muito, muito obrigada. Foi excelente. Ah, imagina, eu que agradeço, gente. Foi um prazer imenso. Poderia ficar aqui falando mais horas, viu? Porque foi muito gostoso, gente. Foi muito bacana. Parabéns pelo podcast que vocês têm. Foi maravilhoso. Que bom, fico muito feliz. E a você, ouvinte, muito obrigada por sua companhia. O podcast Amplum Biogás foi criado para explorar o universo do biogás e biometano. A cada episódio, trazemos profissionais incríveis com conhecimento, experiências e visões sobre esse mercado tão relevante para a transição energética brasileira. Venha com a gente nessa jornada de aprendizado prático. Mande-nos sua opinião, perguntas, sugestões de pautas e de profissionais que você gostaria de ouvir. O nosso e-mail é contato@amplumbiogas.com.br. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, verifica aí se deixou o seu like. Se você está no Spotify, marca 5 estrelinhas. Siga a gente em ambos os canais e ative o sininho para você ficar sabendo quando um novo episódio for lançado. Lembre-se de recomendar para uma pessoa que também gosta do tema. A Amplum é uma empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em www.amplumbiogas.com.br e também nas redes sociais. É só buscar por @amplumbiogas. Um abraço de toda a equipe Amplum Biogás. Este podcast foi produzido pela Amplum Biogás com o apoio da Comunicar Energy.